Bom dia, pessoal. Começamos mais uma aula de História para o sexto ano. Sou a professora Luciana, de História, e hoje nós vamos dar continuidade ao tema Império Romano. Vamos só fazer a finalização do assunto e também eu vou dividir aqui umas imagens do Google Images com os alunos sobre a presença dos turcos otomanos no, na Península Ibérica, tá bem? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Voltamos para nossa gloriosa Mafalda. Estão vendo? Voltamos para nossa gloriosa Mafalda. Opa, não quer apresentar? Não. Oi, Gabriel. Vamos lá. Só um instantinho. Então, hoje, quando nós falamos sobre Roma, hoje vocês têm muito mais ideias do que vocês tinham desde que nós começamos, não é mesmo? Sim. Vamos continuar aqui. Mapas de Roma, fundação, lenda de Rômulo e Remo, fundação de Roma histórico, né, a organização social da Roma antiga, né, patrícios, plebeus, clientes, libertos e escravos. É sempre bom retomar essas questões, porque para que a gente sempre tenha ideia é, da organização, de quais são os grupos sociais envolvidos naquele contexto histórico. Aqui a monarquia, república, império, né? Monarquia nós já falamos, né? A fundação por parte da invasão dos etruscos, república, império, começamos a falar ontem, as principais características do império, do Império Romano, né, que era essencialmente comercial, escravizava as pessoas que eram conquistadas, né, os povos conquistados. O controle das províncias era feito por Roma, a religião, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, o governo era vitalício, a extensão territorial era obtida através de golpes militares ou conquistas. Os principais imperadores, as dinastias romanas, os triunviratos, a divisão do Império Romano do Oriente e do Ocidente, o Império Romano do Oriente. E hoje nós vamos falar sobre a queda do Império Romano. Alguém gostaria de fazer ler para mim, por gentileza? Alguém pode me auxiliar nesse processo? Eu. Por favor. Pode ler tudo, tá bem? Tá bom. Queda do Império Romano. As principais causas do declínio do Império Romano foram dificuldade de administração, o império era muito grande e havia complicações para o controle da gestão e da corrupção que o assolou. Invasões bárbaras, o exército precisou proteger o império das investidas de godos, visigodos e ostrogodos, hunos e germânicos, como os fracos, ângulos, saxões, vândalos, bretões e burgúndios, eleva, levados impostores ou impostos, na verdade. O Estado tinha elevado custo para manter a construção de pontes, aquedutos, estádios e banhos públicos. Esse
fator elevou significativamente os impostos cobrados da população. Religião, a expansão do cristianismo que não admitia outros deuses, esta entre as justificativas para a crise no império. Escassez de escravos, a redução das batalhas por conquistas de novos territórios prejudicou o sistema de renovação de escravos. Muito bem, querida, obrigada. Então, esses são os principais, um dos principais motivos pelos quais o Império ele acabou entrando em declínio e por conta disso o Império Romano do Ocidente ruiu, tá? Então, ou seja, ele foi finalizado. Quando, assim, para a construção de um império, para a construção de um governo, enfim, nada do dia para a noite, isso leva um tempo, né? Então, a mesma coisa acontece com o fim de algo, né? Existe a construção leva um tempo e todo um processo, e a desconstrução também. E foi isso também que aconteceu com Roma. Um dos principais fatores, na minha concepção, é o enfraquecimento político. Porque até o momento que havia um só império e um governante forte, tudo fluía muito bem. Porém, né, nada é para sempre. Nós não podemos eternizar a nada. Tudo tem que passar por um processo de desconstrução para um novo começo. Então, com a divisão do império, houve essa dificuldade de administração. O império ele estava com um território muito extenso para governar, né, para ser administrado, e por conta disso havia muita dificuldade em o governo central, ou os dois governos, ajustarem, né, a administração, e ainda havia o fato de que a corrupção, todo mundo sabe o que é corrupção, que já existia naquele momento, né, começou a atrapalhar o processo, porque a corrupção é como se fosse uma doença, como se fosse um vírus. Ela se instala nas estruturas administrativas, políticas e acaba destruindo tudo o que há pela frente, né? Então, os prejudicados são os próprios cidadãos. Porém, esses que levam vantagem, eles não têm ideia do tamanho do problema que eles estão criando. Porque às vezes a pessoa acha que obteve vantagem, né, sobre algo e tudo, mas isso não vai impactar no coletivo. Impacta muito, né? Ainda mais quando essa corrupção é dos governantes, né? Ou de alguém que tem um cargo público de grande influência. Então acaba prejudicando, porque é uma reação em cadeia. É tipo o efeito dominó, bate, vai derrubando um de cada vez e quando vai ver, gente, está um balaio de gato, porque a coisa toma uma proporção maior do que nós gostaríamos que fosse, né? Infelizmente, por exemplo, os países da América Latina são países que ainda têm, não que os outros países do mundo não passem por esses processos, né, da corrupção, enfim, todos têm. Porém, os países latino-americanos, a coisa fica mais evidente, né? A política ela é muito da América Latina, ela é muito atrasada. Enfim, né, os políticos têm um pensamento muito atrasado, então eles preferem roubar o povo da América Latina, tá, gente? Estou falando da América Latina no contexto como geral. Eles acham, ainda tem aquela coisa assim, vamos tirar tudo do pessoal. Ah, a garrafa de água custa 10, a gente superfatura, vende a 50 e dane-se o pessoal, o povão. Mais ou menos assim, né? Complicado, porque se o povo não pode comprar, ninguém ganha. É uma mentalidade muito pequena, gente. Mas enfim, vou deixar para lá que isso cabe a, a, aos, ao,
o correr dos fatos, né? Vamos ver o que que acontece. Mas, infelizmente, a América Latina, ela tem esse grande problema até hoje, desde, né, que vem lá, vocês veem que esse processo essa coisa horrível acontece há muito mais tempo do que nós gostaríamos que fosse, né? Então não é algo exclusivo da realidade dos latino-americanos, é uma coisa exclusiva de muito, 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 muito tempo. Mas vamos lá. Outros fatores foram que também deu uma mexida na estrutura, que mexeu com a estabilidade dos romanos, foram as invasões bárbaras, né? Então, é a somatória desses fatores, né, desses principais fatores, mais os outros, né, obviamente, que o império ele vai se ruir, né? Então, essa somatória vai enfraquecer, até um dado momento que não vai existir mais nada. Os povos bárbaros, os romanos, eles classificavam bárbaros como todos aqueles que não falavam a língua romana, não falavam latim e não eram romanos, tá? Então, qualquer povo que eles conquistassem ou que tivesse além, eles classificavam como bárbaros. Só um minutinho, vocês estão ouvindo o homem da sardinha? Gente, um Sim. barato aqui, olha só, fazendo Sim. merchan comercial da sardinha. Olha que legal, eternizado no YouTube, muito legal. Olha, vamos ver o preço da sardinha. Agora não fala. Quando eu começar a falar, ele vai falar, quer ver? Então, esses povos, quem eram esses? Ontem eu falei dos bretões, lembra que eu falei bretões? Os bretões eram considerados como bárbaros. Aí, sardinha fresca, hein? Quem gosta de sardinha, sardinha é ótima, tem ômega 3. Era um peixe barato, agora eu não sei como é que tá, né? Porque hoje, ultimamente tá tudo tão caro que a gente não sabe nem mais o que comer. Então, temos os godos, né? Uma galera que, porque a terminação linguística, né? Os visigodos, ostrogodos, né? Tivemos essas invasões, os hunos, né? Os germânicos, os francos, os anglos. Então, lembra, eu falei dos bretões. E vocês já ouviram falar em anglo-saxões? Anglo-saxões são também foram povos bárbaros que viviam ali na região das ilhas, né, da Grã-Bretanha. Olha lá, de novo, os vândalos, bretões e burgundios. Então, esses povos são exemplos de bárbaros. Por quê? A língua deles não tinha nada a ver com o latim, totalmente diferenciada do latim. E eles viviam em regiões que foram conquistadas pelos alguns, tá? Os hunos não, conquistadas pelo Império Romano. Outros ficaram no limite e ficavam sempre naquela iminência de uma possível invasão romana. Então ficava ali naquela tensão. Com o passar do tempo, alguns, por exemplo, os bretões, vamos dar um exemplo dos bretões. Os bretões já tinham sido conquistados, né? A Grã-Bretanha tinha sido conquistada pelos romanos. E o que os bretões fizeram? Né? Acabam alguns povos, vou falar de alguns, vai, não vou falar dos bretões especificamente, porque eu posso estar cometendo alguma falha. Alguns bárbaros, eles usaram a inteligência e começaram a fazer parte do Império Romano. Como assim? Se eles estavam para trabalhar, se eles estavam no exército, se eles estavam. Começaram a participar do cotidiano, de dentro das províncias, de dentro das colônias, para entender como era o funcionamento e a organização dos romanos. E também, quando se alistam no exército, eles vão aprendendo as táticas de guerra, as táticas de defesa, de ataque dos romanos, que era considerado um exército indestrutível. Então, a partir do momento que o inimigo aprende suas táticas de guerra, isso vai ruindo também. Isso é uma possibilidade, uma estratégia militar para aprender a se combater, aprender como a se defender e atacar o seu inimigo. E aí, outra coisa, com essa invasão assim amistosa, sutil dos bárbaros, vai também vão ocorrer trocas culturais. Vai haver as misturas, as influências, a língua que vai entrando, e tudo isso vai, de certa forma, vai enfraquecendo uma estrutura rígida que existia, que já não estava muito boa por conta da administração, da corrupção.
e aos poucos os bárbaros eles vão adentrando do Império. Eu estou falando da primeira onda, que foi uma onda tranquila, que eles foram entrando gradativamente, sem muito ataque. Vamos fazer um estudo de campo, vamos ver como é que é, para depois invadir e conquistá-los. Tá? Os Hunos, eles vivem ali no. Vocês já ouviram falar em Gengis Khan? Eles eram um povo bárbaro que vivia ali na região perto da China, da Mongólia, da Ásia, tá? Eles têm características asiáticas, assim. E os germânicos, né? Os germânicos são francos, anglo-saxões, bretões, vândalos, burgundios, né? Que os burgundios também ocuparam uma parte da Itália, enfim. E na segunda onda, já começou o ataque, né, num grande espaço, um espaço de tempo, e aí na segunda parte eles vão, na segunda onda das invasões bárbaras, nós vamos perceber, vamos notar a invasão mesmo de território. Aí já é uma questão de contra-ataque, e aí as tropas bárbaras começam a retomar os seus territórios conquistados pelos romanos e começam a invadir os territórios que não tinham sido invadidos. Aí vai ser o segundo, cada um por si e Deus por todos, porque o povo que é inocente vai sair correndo por aí, né? Vai começar a fugir das cidades, com medo das invasões, e vai virar uma grande bagunça. Então, o que já não estava muito legal vai continuar não muito legal, vai começar o que era um lugar seguro vai se tornar um lugar de muitas incertezas e as pessoas vão começar a procurar novas possibilidades, porque nesse meio, eu gostaria que vocês entendessem que esses conflitos, essas invasões aconteciam, né, inicialmente pela zona rural, mas as zonas as rurais, como eram pouco habitadas, não iam causar tanto impacto, mas normalmente as vilas, as cidades, elas eram atacadas, saqueadas, e aí vocês sabem que tem várias violências, e muitas vezes as pessoas civis é que pagam o preço mais caro, mais alto, e nesse sentido, essa população ela vai começar a procurar uns rumos aí para sobreviver e se proteger, tá? Os impostos começaram a aumentar demais. Mas por que esses impostos começaram a aumentar tanto? Os romanos, eles viviam, né, da expansão territorial, o trabalho escravo, que era adquirido, a mão de obra escrava que era adquirida através da captura de prisioneiros de guerra. Então, eles viviam disso, né? Porém, o que acontece? Nós estamos falando de um declínio, o império foi dividido em dois, então diminuiu a arrecadação de impostos. A questão da administração, uma má administração e corrupção, os impostos que entram, a arrecadação que entra, acaba sendo desviada, né? E com a retomada de muitos territórios pelos bárbaros, o que acontece? A arrecadação vai continuar caindo. Então, os governantes, eles têm uma forma muito legal, né? Que é assim, eles têm uma mentalidade que eu acho fantástica, né? É muito simples de resolver o problema. Tá todo mundo sem dinheiro, né? Tá uma crise econômica, tá todo mundo sem dinheiro, né? As obras públicas estão paradas, os preços estão lá nas alturas. Aí o que os governantes fazem? Que é uma fórmula muito simples, viu, gente? Na verdade, eu acho que é muito difícil. É... Só um minutinho. O que você falou, querida? Eu não vi aqui. Alguém colocou alguma coisa no chat? Um minuto. Então, eu não consigo agora deixar abrir para a pessoa entrar. Ela tem que entrar com o e-mail institucional dela, porque eu estou apresentando a tela. Não consigo. No meio da apresentação, gente, não dá, porque se você entra com o e-mail institucional, já vem direto. Agora, com o e-mail particular, tem que esperar só um pouquinho, tá? Então, o que os governantes fazem? Vamos lá, né? Qual a coloração do professor? Vou interromper tudo para deixar a pessoa entrar, porque senão eu vou receber
uma buzinada. Mas, ó, tá vendo? Perde todo o foco da aula. Então, assim, gente, quando vocês forem entrar, priorizem o e-mail institucional, porque já entra direto. E se eu estou fazendo a apresentação, eu não vejo, tá? Não aparece, porque tá a tela, não tem como eu ver quem tá pedindo para entrar ou não, por isso que eu demoro. Então, os governantes, eles têm uma fórmula que eu acho que eles levam muito tempo para pensar. Não tem dinheiro, o povo tá sem condição, tá tudo muito caro. Aí o que eles fazem? Aumentam os impostos, né? Que é muito, né? Acho que é muito difícil ter essa percepção, né? E eu acho que é uma situação. Eu particularmente, estudei pouco economia, né? Estudei um ano de economia, eu acho, foi um ano de economia, né? Mas é uma fórmula matemática, né? Se não tem, o camarada tem só 5, você cobra 7 dele, não é? Que aí ele se vira e arruma 7. Então, os governantes, desde a época do Império Romano, têm essa fórmula aí, né? Se o povo não tem dinheiro, a gente cobra mais dele. Se a coisa não está indo, né? Se a gente não está conseguindo arcar com as despesas públicas, a gente aumenta a carga tributária, aumenta as coisas para o povo, né? E então é complicado. Ó, o Adriana, é o seguinte, filha, eu não consigo, né, assim, eu vi que você subiu uma mensagem, mas eu não consigo ver, porque eu tô apresentando. Então, gente, eu não consigo, tá? Eu só vi o da Manuela, ela falou, alguém tá tentando entrar. Aí eu parei para você poder entrar. Mas sempre que vocês tiverem uma reunião no Google Meet, que for fornecida pela secretaria, pela SEDUC, entrem com o e-mail institucional que vocês entram direto, para não ter esses atrasos, porque aí eu não consigo ver a mensagem de que tem alguém tentando entrar. Aí eu não consigo ficar olhando no celular. Vocês podem mandar mensagem. Eu não consigo olhar. Vocês estão vendo que os primeiros minutos da aula eu reservo, né, para a gente fazer essas ajustes. Aí o pessoal está me mandando mensagem, isso e aquilo. Mas eu não consigo dar atenção assim para chat, para celular, eu não consigo, tá? Eu tenho uma limitação, senão eu não consigo explicar, tá bem? Mas esse aqui essa parte eu sigo tudo que eu passo para vocês está de acordo, né, com a SEDUC, com as aulas do Centro de Mídias. As minhas aulas são aulas de aprofundamento dos assuntos que estão sendo abordados pelo Centro de Mídias, né? Para quem estou repetindo, para quem está chegando agora. Então, as aulas do Centro de Mídias, eles fazem um apanhado e eu venho e falo coisas, desenvolvo as habilidades, né? E tento, né, desenvolver as habilidades, porque nós estamos nessa situação à distância, as habilidades essenciais e dou um aprofundamento, tá bom? Tá certo? Então tem assim, tem no seu material didático, sim, o Império Romano faz parte do material didático, dos objetos de conhecimento que vocês precisam, né, são os necessários para vocês darem continuidade dos estudos da história. Então os romanos tiveram essa ideia mágica, né? Eu acredito que vocês concordem comigo que é ótima, né? Tirar o dinheiro de quem não tem, né? De quem não tem mais. Vamos explorar. Por quê? Eles tinham uma grande extensão, então muita gente pagava impostos. Aí, conforme foi diminuindo a extensão do império, foi diminuindo a arrecadação de impostos, então vamos cobrar mais impostos daqueles que estão no nosso domínio. Então vamos aumentar os impostos. Aí, gente, a coisa vai começar a perder mesmo a mão, né? Porque se o povo não tem, como é que o povo vai pagar por uma coisa que não tem? Como é que o povo vai pagar algo se não tem recurso? É complicado isso, né? E aí eles queriam construir, né? Terminar de fazer as construções, as pontes, os aquedutos, os estádios, os banhos públicos, né? E aí a população realmente sofreu bastante com esse processo, tá? A religião, né? Outro fator também de expansão, o fator de, assim, de
afronte, né, que também começou a afrontar os valores e a política, foi a expansão do cristianismo. O cristianismo, ele apareceu para muitos, né, como eu falei na aula anterior, né, através do Paulo de Tarso, que começa a levar a filosofia, né, e a religião cristã para o mundo, e ele começa a unir, né, esses povos, o cristianismo vai começar inicialmente a ser adotado pelos povos, alguns povos bárbaros, e isso vai, vai, vai fortalecer, vai criando uma unidade. Então esses povos eles eram cada um da sua, e conforme eles vão se tornando cristãos, né, eles vão se convertendo ao cristianismo, eles vão tendo uma unidade de pensamento, uma unidade de algo que em comum, e vai fazer com que eles se unam. E também, né, e eles começam a se opor a essa questão dos outros deuses, né? Por quê? Se eu acredito em um só, por que que vocês têm que... Enfim, né, começa a ter uma disputa no campo ideológico a respeito da religião, né? E de não aceitar a imposição, ou de não aceitar viver sob o regime do qual a liderança é politeísta. Aí, né, vai gerar mais conflito. A escassez de escravos também é um fator muito, 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 né, importante para essa ruptura. Por quê? A escassez de escravos. Se os romanos adquiriam mão de obra escrava através das batalhas, né, e da prisão de inimigos, agora já não tem, porque eles estão em declínio. Além de não estar expandindo, eles estão diminuindo o território, e um sistema que se baseia sua mão de obra numa mão de obra escrava vai ter problema num determinado momento, porque essa mão de obra, uma hora, ela vai entrar em colapso, porque se você ou você vai ter que capturar outras pessoas, ou esses escravos vão ter que se reproduzir. E quem é escravo, se ele for inteligente, ele não vai se reproduzir para gerar mão de obra de graça para o seu explorador. Então, olha só, né? Quantos problemas para eles resolverem naquele momento. Então, eles estavam sem saída. Então, aos poucos, né, nós vamos ver lentamente as estruturas do Império Romano sendo ruir, tá? Então, em 476 depois de Cristo, né, os povos germânicos, os germânicos invadem Roma, né? E aí vão iniciar um novo período, né, uma nova situação ali de governo, uma nova realidade. Deixa eu falar só um pouquinho disso aqui. E os romanos, os imperadores, nesse momento aqui, para tentar acalmar a população diante dessas incertezas, dessas medidas tão assim arbitrárias que eles acabavam tomando, dessas injustiças, eles começaram a promover uma política chamada política do pão e circo. Então a população, ela estava combalida por conta das dificuldades financeiras financeiras não, dificuldades econômicas que o Império atravessava, estava sendo, né, ali levada constantemente a pagar impostos mais altos. Então essa turma estava extremamente desgostosa da situação que ela estava vivenciando, né? E o povo enfurecido é perigoso. Então, os imperadores começaram a criar essa política do pão e circo. Criaram grandes estádios e começaram a organizar eventos, né? Por exemplo, no Coliseu. Ai, me fugiu a palavra, não é batalha, mas aquelas
os gladiadores, então enchiam o estádio com a população, e aí colocavam os animais ferozes, né, leões, tigres, e colocavam os cristãos, né, para serem, para lutarem com os animais, esses animais selvagens e tal. Enfim, ou pegavam os escravos assim, os soldados mais fortes dos exércitos inimigos e colocavam eles para lutar que foram capturados e aí eles colocavam todo mundo para lutar ali e o povo via sangue, morte, morte, aquela coisa toda que o povo gosta dessas coisas, né? Assim, do bafafá. Então, de luta, tá vendo? Luta livre sempre teve, sempre foi uma coisa. E nesses momentos o povo acabava esquecendo. Então, eu não me recordo o nome do imperador, mas ele dizia: se o povo tem comida, tem o pão e tem o espetáculo, ele esquece dos problemas. Ele não vai pensar se o imperador está roubando, se o imperador está sendo arbitrário na cobrança de impostos, porque ele está comendo. Ele tem o que comer, então tanto importa. Olha só que pensamento mesquinho e pequeno com relação ao povo. Mas era assim que ele achava. Então vamos dar uma enganada, vamos dar uma cegada no povo, porque aí assim. Pessoal, alguém escreve no chat, por favor, que eu não consigo fazer essa administração total aí do que está acontecendo, porque eu estou explicando. Tá? Me perdoe, eu não dou conta. Ou eu explico, ou eu paro para ficar lendo o chat, tá? Espera um pouquinho, né? Vocês estão preocupados? Só coloca o nome lá. Faz, põe o nome, fala oi, 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 que vai sair o nome de todo mundo no chat. É, Então é isso, esqueci o que eu estava falando. Eu não posso parar. O Sacro Império Romano Germânico. Então, como eu disse para vocês agora há pouquinho, os germânicos eles vão até Roma, conquistam Roma e vão, né, se instalar lá na capital. E desta maneira, eles vão formar né, começam a pensar no império que tinham antigamente e vão formar o Sacro Império Romano Germânico, tá? Lembrando, pessoal, que agora nós vamos dar início, a partir de 476 depois de Cristo, houve essa ruptura nós vamos ter um marco de ruptura com a Idade Antiga, tá? Lembra daquela linha do tempo, aquela linha cronológica da história, daquela linha do tempo da história? Pré-história, Idade Antiga, agora nós estamos indo para a Idade Média. Então, um dos marcos, né, dos acontecimentos que marcam esse processo de transição da Idade Antiga para a Idade Média é a conquista do Império Romano do Ocidente, a tomada do Império, 476. Então, a partir daí, mas esse momento, né, esses primeiros séculos vão ser séculos que vão ser de transição do pensamento, do comportamento da sociedade antiga para o comportamento de uma sociedade medieval. Da sociedade medieval. Lembrando que eu comentei há alguns instantes que a população, em geral, ela começou a fugir das cidades por conta do medo desses confrontos entre o exército romano e entre os exércitos bárbaros. Então, quem pôde começou a fugir e ir para outros lugares começou a fugir para outros lugares para poder se salvar, né? E aí as cidades vão ficando vazias, vão começando a diminuir o número da população ali nas cidades, né, das províncias romanas, tá? Então vamos pensar. E não foram só os mais pobres que fugiram, não, tá? Que foram buscando refúgios, né? Algumas famílias da elite, da aristocracia romana, proprietários de terra, também começaram a procurar refúgios seguros, né? Em lugares mais distantes das cidades. Né? Então, lógico, então foram para o campo. Então, prestem atenção nessa informação. Ao longo do processo das invasões bárbaras, né, a população
a população que vivia nas províncias romanas eles começaram a se refugiar longe dos centros urbanos para tentar salvar suas vidas. E isso serve para tanto para os mais pobres também quanto para os mais abastados, tá? O que, que os germânicos vão trazer uma ideia de príncipe, né? A volta da ideia dos príncipes, de uma nobreza, né? E eles começam a retomar esse conceito daquela monarquia diferente da monarquia do Império Romano. É aquela monarquia de pai para filho, é, da ideia de uma linhagem, de uma origem divina, enfim. E aí, esses nobres, esses monarcas germânicos, eles vão fazer uma união com a igreja. Olha só, a igreja como um fator aí de importância política, né? E os papas, né, vão começar um processo, vai começar também essa questão do papado, e os nobres, eles, para serem considerados reis, rainhas, vão passar por uma cerimônia, né? E né, durante essa cerimônia, o Papa vai coroá-lo. Ou seja, o Papa é o representante de Deus na Terra, tá? Do conceito católico, tá? Então, o Papa, ele é o porta-voz, né? O Papa é o representante de Deus na Terra e os outros sacerdotes são os responsáveis por transmitir, né, a palavra de Deus. Beleza. Então, se o Papa é Deus na Terra e ele coroa alguém, quer dizer que aquele indivíduo também é um escolhido por Deus para poder ser governante. Olha só, né? Como o pessoal é esperto. Mistura a religião, porque as pessoas elas são muito fervorosas, elas quando se coloca uma questão religiosa, ninguém questiona, porque todo mundo teme a Deus, teme estar fazendo alguma heresia, cometendo algum pecado, então as pessoas não questionavam, porque se o Papa está falando e o Papa é né, o sacerdote é o mensageiro de Deus, por que que eu vou me interpor por aí? Mesmo que seja o maior absurdo, né? Quando se fala nesse campo, se é um sacerdote que diz, as pessoas falam, não, o sacerdote falou, eu não vou questionar. Então, olha que estratégia, né, política interessante, unir política e religião. Porque assim as pessoas lembram da fundação de Roma, que eu contei para vocês, que aí já criou aquela história do Rômulo e Remo, Remo ser filhos de uma princesa que foi morta pelo tio, e que eles tinham uma descendência divina, e etc, etc. Porque aí os possíveis descendentes deles não seriam questionados quanto às atitudes e aos seus mandos e desmandos. Então a população ia aceitar o fato dos primeiros reis serem descendentes de Rômulo e Remo, porque eles foram escolhidos por uma força divina. Então as pessoas criaram muitos mitos referentes a questão religiosa para poder enganar as pessoas e dizer que as pessoas não podiam reclamar, não podiam fazer nada, porque Deus escolheu aquele governante, aquele indivíduo para, se ele está explorando o povo, está sendo ruim para o povo, mas foi Deus que escolheu, né? Ele tem que agir dessa forma porque as pessoas são pecadoras, porque existe o mal. Olha, presta atenção nisso que eu estou falando, da ruralização, das pessoas irem para o campo e essa mentalidade que está sendo construída nesse momento, tá? Que vai fazer essas duas coisas que eu estou falando para vocês, a questão da igreja, do pensamento que as pessoas, não estou falando, eu vou falar da igreja agora, mas é a instituição, não estou falando da fé de ninguém, tá bom? Mas olha como o pessoal era maquiavélico, né? Começaram a criar estratagemas para poder dominar o povo e falar para o pessoal, olha, é porque Deus quis, tá bom? Se as coisas estão dessa forma, é porque Deus quis. Mas o rei matou, enforcou 10 pessoas. Porque Deus quis e eles eram pecadores, eles eram
semeadores do mal deveriam morrer. Não, mas eles só queriam comer um pedaço de pão e foram pedir que abaixasse o preço do trigo. São malvados. Olha que absurdo. Vocês vão ver as coisas aí pra frente. Porque as pessoas têm medo, né? Nós que somos, né, eu também tenho a minha religião, enfim, quem tem uma religiosidade e a pratica tem medo, né, de ir contra esses pensamentos. E aí, muitas vezes, né, como a gente está vendo aí, são estratagemas que eles utilizavam para que as pessoas não questionassem. E aí, imaginem, né, e a gente está falando isso, século 6, 7 depois de Cristo. Então, não tinha televisão, as pessoas não tinham informação, as pessoas não sabiam ler. Então, tudo que elas recebiam de informação, ou era dentro das igrejas, né, ou no disse-me-disse. Então, né, a gente não pode julgá-los, né, pela inocência e por essa, né, e pelos seus medos, porque medo é normal, todo mundo tem, né? Então, o império, por isso que vai se chamar Sacro Império Romano Germânico. A palavra sacro vem do sagrado. Então, eles fizeram essa união, porque assim, na medida que existe o império que vai, porque foi bom para as duas partes. Foi importante para os germânicos, que criaram uma unificação, e os germânicos eles estavam se convertendo ao cristianismo, e foi bom para a expansão cristã, porque aí os dois aliaram as forças e expandiram e cresceram juntos, tá bom? Então, eles, né, vão utilizar as estruturas de Roma e vão instituir ali a capital do Império Germânico, Sacro Império Romano Germânico. Né? Como eu disse para vocês, a palavra sacro tem a ver com essa palavra está respaldada pelo pontífice, que é o Papa, né? E dá essa ideia, né, de divindade, tá bom? E acabei de falar, estou sendo redundante, tá? Em dados oficiais, esse império ele só vai ser finalizado oficialmente em 1806, com a invasão do imperador francês Napoleão Bonaparte, tá bom? Outro imperador. E aqui, para encerrar, tá? Então, a partir de agora, nós vamos entrar num outro processo. Nós estamos em todos esses confrontos que eu falei agora, do Sacro Império Romano, Sacro Império Romano Germânico, ele vai dar passagem para o nosso próximo assunto, que é a Idade Média, o feudalismo, a ruralização. Mas nós vamos falar da Idade Média na Europa. Nós já falamos algumas coisas, alguns pontos sobre a Idade Média na América, com os povos pré-colombianos. Nós falamos sobre os impérios africanos, né? Também durante a Idade Média. Então, agora nós vamos voltar nosso olhar para a Europa e falar um pouquinho sobre a Idade Média lá e o processo chamado o feudalismo, né? Esse modo de organização social. Aí eu escrevi em latim, gratias ad altera, né? Obrigada a todos. Eu acho que é isso. Eu esqueci o que eu escrevi. Mas eu escrevi em latim aí para vocês, com a ajuda do Google, né? E fazendo uma gracinha, uma provocação aí para vocês verem como é parecido, né, com o nosso português e com o italiano. E aí, fechando, para encerrar a aula, deixo aí algumas imagens, né, da linda cidade de Roma, né, e os seus arredores, tá certo? Pessoal, a gente já está no Professora, tem que limite. fazer a chamada. Amor, eu pedi, faz o seguinte, todos que estão presentes, coloca lá no chat. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Só dá um oi, que aí sai o nome de Ok, todo mundo, sai o nome de todo mundo e eu só anoto, tá bom? Fica tranquilo, tá bom? Gente, fica tranquilo, não vou dar falta para ninguém, tá? O importante é que vocês entendam. Então, essas são as imagens para encerrar nossa aula, né?
Agradeço a todos pela presença. Vou ficar devendo as imagens lá do, né, porque tem uma galerinha que tem uma, não pode se estender mais, as imagens da presença do Império Turco Otomano na Península Ibérica, né, a parte da arquitetura. Mas fica tudo para o próximo encontro, tá bem? A partir da semana que vem, eu vou ver direitinho, mando no grupo do WhatsApp para ver se a gente puxa a aula para segunda e para quarta-feira, tá bom, meus amados? Um grande beijo, muito obrigado pelo carinho, pela compreensão. Me desculpem as falhas, né? E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, da minha fala. Caso tenham mais interesses sobre esses assuntos, sobre a Roma, vocês podem consultar o livro didático de vocês, o caderno do currículo em ação e também consultar o nosso maravilhoso Google, tio Google, que ele é fantástico, tá bem? Um grande abraço a todos e até a Tchau, próxima Pro. Bom fim de semana. aula. Tchau, Para vocês professora. também. Obrigada, pessoal. Tchau, Pro. Tchau, tchau.